vamos verificar, para começar, essas calculadoras elétricas, né, a nossa situação que eu tenho aí para enfrentar, tá? Então, eu vou vir aqui nessa calculadora, por exemplo, onde eu tenho aqui que oferecer atenção à potência do chuveiro, né? E ele vai calcular a corrente e a resistência elétrica desse chuveiro, tá? Muito bem. Lá no nosso desafio também tem um link, tá? Tem um link aqui, que é para a tabela de consumo, ok? Então, aqui você tem vários equipamentos e você tem chuveiro elétrico. Tá aqui, ó, na faixa de 5.500 watts, tá? Ok. Se você colocar 5.500 watts, tá? Então, vamos lá na nossa calculadora. Para 5.500 watts do teu chuveiro e uma tensão de 127, ou vou colocar 120, tá? Porque depois você vai ver que na simulação eu não tenho como colocar 120. Tá? Eu vou calcular aqui para 120 volts, próximo de 127, eu tenho uma corrente para essa potência de resistor, uma corrente cerca de 45,8 amperes, tá? E uma resistência de 2,6 ohms, próximo aí de 3 ohms, tá? Se você tiver agora uma potência, continua a mesma, mas a tensão de 220 volts, o que vai acontecer? Vamos calcular. A corrente que vai passar pelo teu circuito vai ser de 25 amperes e o resistor, né, do teu chuveiro tem a equivalente a 8,8 ohms, ok? Bom, se eu for com estes valores para o meu simulador PET, eu vou ter um problema. O problema é que eu não consigo chegar à potência de 5.500 sem queimar o meu circuito, tá? Então, existe lá no PET, você vai ver, um limiar de potência que eu posso estabelecer para que o circuito funcione sem queimar, tá? Então, vamos entrar no nosso simulador e verificar como que a gente pode encontrar esse valor de potência. Então, para isso, eu vou usar aqui, ó, tá? Essa bateria, que vai aí até 1.000, eu vou diminuir aqui para a região que a gente vai trabalhar, que é de 100, 120, depois 220 volts, tá? Eu vou colocar aqui um resistor, que vai fazer a vez do meu chuveiro. Eu não sei o valor, eu vou depois estabelecer. Eu tenho aqui um amperímetro, tá? E eu vou estabelecer os fios aqui de conexão, tá? Ok? Então, vamos lá. Para começar, 120 volts, tá? Então, veja, eu vou diminuindo o valor dessa resistência até o limite para queimar estourar o meu circuito, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai chegar o próximo de 2,6, que é o valor que a gente tem aqui. Okay. Ó, então, eu tenho que chegar em torno de 2,6 ohms, tá? Vou diminuir, então, o valor dessa resistência. Aqui, ó, eu já estou chegando perto do limite, olha, queimou. 15 amperes, tá? Então, um pouquinho antes, né? Vai queimar. Um pouquinho antes aqui. Tá? Então, vamos ver qual é a potência estabelecida aqui nesse resistor, que seria a potência, então, do meu chuveiro, nesse caso, tá? Então, vem para cá, tá? Eu vou fazer 14,81 vezes 120. 1.777, tá? Então, vamos imaginar que a potência do meu chuveiro, ela é aí um pouco menor, né? Para não ter perigo de queimar, né? Calcular. Tá. Para 1.700 watts, eu teria uma corrente aí de 14,1 e um resistor de 8,47. Vamos ver ali quanto é que eu tenho. Um resistor de 8,1. Em torno de 8,1, está bem próximo do valor estabelecido ali, certo? Então, se a gente fosse simular essa situação, como é que a gente simularia? A gente faria aqui um resistor, no caso do cálculo que eu fiz aqui, de 8,47, que não dá, então vou colocar 8,4, tá?
um resistor de 8,4, ok? E a corrente, então, fica de 14,29, pouquinho diferente. Vamos ver a potência. Vamos lá, 1714 é a potência consumida por esse chuveiro. Esta resistência se eu pegar 220 volts. Então, eu vou ter aí uma corrente de 7,7 amperes e um resistor de 28,47. Vamos ver se é isso mesmo? Que é a tensão, ok? Para quanto vai a minha corrente? Vai para 4,23. Então, veja, eu posso, então, eu quero comprar um resistor, o meu chuveiro é de 120 e o rapaz só tinha um resistor para 220. O resistor para 220 eu sei que é 28,4. Quando eu coloco em 120, o que acontece com a corrente do meu circuito? Vai para 4,23. Isso significa que a potência do meu chuveiro agora vai ser 4,23 vezes 120, vai para 500 watts, tá? Então, ou seja, a potência que era 1.700 se reduz a 500 watts. Então, o meu chuveiro vai funcionar? Vai. Muito mal. Não vai queimar? Não. Mas ele vai ficar frio. Tá certo? Então, eu vou... posso levar? Posso. Vai queimar? Não. Né? Agora, se fosse o contrário, e eu tinha aqui 1.700 watts para 120, o resistor que eu que deve acompanhar o meu chuveiro para 1.700 watts é um resistor de 8,4 ohms, tá? Então, aqui, ó, para esse resistor passa a ser numa tensão, tá? Numa tensão de 220 volts. O que vai acontecer? Vai queimar, óbvio. Agora, porque a corrente máxima que ele aguenta é de 14 amperes, 14,1. E aqui, olha, já estou com 16. Tá certo? Então, não funciona, ok? Uma outra forma bacana de você mexer com isso aqui é o seguinte, olha, vamos imaginar aqui que eu tenho meu chuveirinho aqui, é 220, 120, né? A resistência dele é de 8,4, bonito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fusível, tá? Então, aqui eu vou colocar um fusível, tá? Vou colocar um fusível. E eu posso achar um fusível aqui. Tá? Ó, eu posso colocar um fusível aqui. Esse fusível, eu posso escolher o valor dele. Para quanto eu vou escolher? Para o caso de um chuveiro de 220 volts. Vamos ver? O valor da corrente é 7,7. Então, o meu fusível tem que aguentar uma corrente aqui de 7,7 amperes, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos ligar aqui, peraí. Vou só mexer para esse fusível, que vai ter que ser uma potência de... Então, aqui, ó, vou colocar aqui o resistor agora de 28,4. O meu fusível não vai queimar. Certo? Aqui, ó. Ok? 7,7 é o limite. Certo? Aí o meu disjuntor é que acaba desligando o meu circuito. Aí, se eu diminuir um pouquinho essa resistência, tá? Ó, vai acontecer de queimar o meu fusível. Beleza? Bom, gente, então era isso que eu queria dizer para vocês, tá? E por enquanto é isso. Um abração, até a próxima, hein?